Você acha que o Pablo Marçal, se ele ganhasse para prefeito de São Paulo, você acha que ele estava preparado para governar uma cidade desse tamanho? Claro que não. Mas o Ricardo Nunes também não estava. Mas ele queria ganhar, mas ele contava também com esse outro efeito, que ele sabia que ia ter. Se ele quisesse ganhar, ele não tinha feito aquela bobagem que ele fez com aquele documento falso em relação ao Boulos. Ele sabia que o documento era falso e soltou mesmo assim. Ele fez uma aposta. Nem todo mundo, às vezes a gente fala, pô, o cara é tão burro assim que vai fazer uma aposta dessa furada? Faz, porque o político também não acerta em tudo. O Bolsonaro ficou 18 anos na Câmara, no baixo clero. Era aquele deputado absolutamente irrelevante. Ele foi da base de apoio do Lula. E aí, quando ele se lança a presidente, num salto inimaginável para um político do calibre dele, as pessoas começam a olhar para aquilo e falar, ele não é um político tradicional. Mas claro que ele está 2 décadas na Câmara, só que ele estava no baixo clero, ele é insignificante. Aí você vai falar, mas a extrema-direita não tem voto. Hitler também, ninguém achava que ele conquistou o poder pelo voto, e não saiu mais e levou a Alemanha para onde levou. Você tem um candidato de centro-direita, como o Ricardo Nunes, um cara que a máquina caiu no colo dele, com a morte do Bruno Covas. Mas ele virou refém da extrema-direita, que fica batendo nele e acusando o tempo todo. E ele sabe que ele precisa dela para ganhar a eleição. Da mesma forma, o Boulos, que ninguém vai dizer que um cara que tem a formação dele, a história familiar dele, é um cara de extrema esquerda. Ele repete bordões de extrema esquerda, mas a extrema esquerda transforma a esquerda democrática de refém também, faz ela de refém. A gente tem saudade do tempo em que políticos eles eram adversários, não inimigos. Né? E que você não tinha bandeira política como se fosse uma camisa de time de futebol. Estamos começando mais um Ousecast, eu sou o Ricardo Augusto. Vocês estão acostumados a ver por aqui o podcast sempre com episódios da área da saúde, mas hoje estou quebrando esse protocolo, trazendo aqui um advogado, Dr. Roberto Mohamed. Ele é advogado, especialista em fundos de pensões, né? E também a previdência pública e privada, e é comentarista político, como faz tanto tempo, e vai falar para nós. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, cara. Você ficou um tempinho esperando lá, hein? Você viu tanta gente para fazer, né, cara? Mas vale a pena. Ainda bem que você é da área, você entende que tem essa dinâmica, não é brincadeira. Mas me conta aí, você já falou também que você é músico, é mais uma coisa, produtor musical. Fui. Né? Mas você sabe que não tá atuando, mas não deixa de ser, né? Além do escritório de advocacia, de ser comentarista político, eu tenho uma produtora também. Eu sou produtor do 14 Bis, uma banda que muita gente associa ao Clube da Esquina, né? Uma banda que sucedeu o Terço no final dos anos 70 para os anos 80, mas aí é mais hobby, é o prazer de estar lidando exatamente. Com amigos. Mas a advocacia é a sua primeira formação? Eu fiz jornalismo antes, depois fiz direito. E aí eu nasci no dia do advogado, né? Então acho que estava meio predestinado. Mas eu nunca abandonei a questão do jornalismo. E aí comecei a trabalhar também como comentarista político na extinta TV Mar, era uma retransmissora da antiga TV Manchete, que depois passou para a Record, em Santos, e que tinha um programa chamado Opinião. E fiquei 9 anos como comentarista político no Opinião. Depois, agora já uns 4 anos, a gente reviveu o Opinião na TV Cultura Litoral, com o nome de Opinião Litoral. E, inclusive, o primeiro apresentador também tinha sido apresentador da Opinião e o atual também é. Pois é, ser um comentarista político, vamos pegar nessa veia, que nós estamos nesse período agora, o cenário político ele tem mudado? As pessoas estão tendo mais consciência, estão melhorando mais na hora de votar? Como é que você vê isso? Olha, Ricardo, eu já ouvi outras pessoas que, como eu, também acham isso. A gente tem saudade do tempo em que políticos eles eram adversários, não inimigos. Né? E que você não tinha bandeira política como se fosse uma camisa de time de futebol. Tá impossível hoje você porque a política virou uma coisa de bolhas. Então você tem 2 bolhas extremas que estão fazendo todo esse pessoal de centro ser engolido e está fazendo de refém. A extrema-direita está fazendo a direita democrática, que chamam de centro-direita, a direita democrática de refém, e a extrema-esquerda está fazendo a esquerda e a centro-esquerda de refém. E aí você tem um problema de polarização que, na verdade, não reflete o que o povo brasileiro sente.
As pessoas gostam de percentagem. Se você for falar o que é o eleitorado radical, né? O que é a população radical, nós estamos falando de 20% de um lado, se muito, e 20% do outro, se muito, e não chega a isso. Ou seja, você tem 60% de pessoas que não são fanáticas, mas que se sentem tolhidas do direito de falar o que pensam, de expressar o que pensam. E a gente está entrando num momento perigoso, porque as pessoas hoje parece que o negócio delas é dizer, o meu bandido é menos bandido que o seu. Bandido é bandido. É claro. Então, nessas bolhas, você não argumenta. Porque se você pensa diferente, você está excluído da bolha. E ela é muito violenta, e ela tenta cooptar essa direita democrática, que é muito maior e que aceita o contraditório, de uma forma muito perigosa, o que a gente está vendo agora. A eleição de São Paulo é um exemplo, né? Você tem um candidato de centro-direita, como o Ricardo Nunes, um cara que a máquina caiu no colo dele, com a morte do Bruno Covas, mas ele virou refém da extrema-direita, que fica batendo nele e acusando o tempo todo, e ele sabe que ele precisa dela para ganhar a eleição. Da mesma forma, o Boulos, que ninguém vai dizer que um cara que tem a formação dele, a história familiar dele, é um cara de extrema esquerda. Ele repete bordões de extrema esquerda, mas a extrema esquerda transforma a esquerda democrática de refém também, faz ela de refém. Então você fica com um discurso polarizado que não abre espaço para uma coisa que é o que a gente precisa, que é o Brasil ir para frente. O Brasil está marcando passo. Nunca, né, cara? Nós estamos marcando passo e o pior, cada vez mais a perspectiva de ir para frente está ficando distante. Puxa, mas é um caso complicado a política brasileira, porque como eu sempre digo, na minha visão de política, né? As pessoas estão fazendo política também de profissão, né? Antigamente, a ideia da política era pegar um empresário da sociedade que tinha capacidade de gerir, e aí ele ia lá para poder ser um candidato, e as pessoas hoje em dia entram. Você concorda com esse negócio da pessoa se candidatar e candidatar de novo, e candidatar de novo, e nunca mais sair da política? Na verdade, Ricardo, eu discordo um pouquinho. Eu acho que a política antigamente era destinada aos profissionais, era feita por profissionais. Tá? E a política tem que ser feita por profissionais. A gente está vivendo agora a época dos outsiders. Alguns nem tanto. Por exemplo, muita gente encarou o Bolsonaro como um outsider, mas na verdade porque ele fazia parte de um extrato político medíocre. O Bolsonaro ficou 18 anos na Câmara no baixo clero. Era aquele deputado absolutamente irrelevante. Ele foi da base de apoio do Lula. E aí quando ele se lança a presidente, num salto inimaginável para um político do calibre dele, as pessoas começam a olhar para aquilo e falar: ele não é um político tradicional. Mas claro que ele está 2 décadas na Câmara, só que ele estava no baixo clero, ele é insignificante. E ele ocupa um espaço que estava vazio, que era de ser o porta-voz dessa extrema-direita, que sempre existiu, mas que tinha vergonha de se manifestar. Então, quando você olha para isso, aí é que você enxerga. O caso do Pablo Marçal foi o maior exemplo disso, mas ele não tem diferença nenhuma do Dória, quando saiu candidato a prefeito. Que inclusive o povo não gostou muito do Dória, não, né? O Dória, eu nunca vou me esquecer de uma definição que fizeram nele, foi o da Atena até que fez, de que ele marcou um gol de placa e ninguém achou o gol bonito. Que foi o caso da vacina do Butantan. Sim. No final das contas, ele foi um cara que não conseguiu capitalizar o que ele fez de mais relevante. Mas por quê? Porque a ambição dele é muito desmedida. E em política tem uma regra de ouro. O cara pode roubar, o cara pode mudar de partido, o cara pode ser fisiológico, só não pode trair as promessas que ele faz. E o Dória se comprometia às coisas e voltava atrás, porque a ambição dele era desmedida. Então aí ele primeiro tenta trair o Geraldo Alckmin, achando que ele podia ser candidato a presidente. Isso nós estamos falando de 2018. Não dá certo, mas ele trai o Geraldo Alckmin e rompe com ele. Aí ele trai o compromisso que ele tinha com o Márcio França e se lança candidato a governador. Quer dizer, ele só rompe compromissos. E ele ia romper mais um nas vésperas da campanha de 2022, quando ele desistiu de ser candidato a presidente. Ele ia romper o acordo que ele tinha com o Rodrigo Garcia e ia sair candidato à reeleição. Só que ele foi ameaçado.
Falou, faz isso que o teu impeachment entra amanhã na Assembleia Legislativa. E aí ele ficou quieto e saiu da política. E, infelizmente é uma coisa que acaba funcionando, às vezes só na base da ameaça, né? Sim, mas na política você não pode romper acordos. Você pode fazer tudo, você só não pode romper acordos. Você tem que ter palavra. E essa política do Pablo Marçal, você como um grande comentarista político, ele fez uma política que ele não teve apoios, não teve nada, bloquearam as contas do Instagram dele. Você acha que o Pablo Marçal, se ele ganhasse para prefeito de São Paulo, você acha que ele estava preparado para governar uma cidade desse tamanho? Claro que não. Mas o Ricardo Nunes também não estava. Não estava, né? Ele era um político de baixíssimo clero na Câmara de Vereadores. E não estava preparado também. Isso é muito relativo, viu, Ricardo? Porque o cara tem uma equipe técnica. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, independentemente dos secretários, tem um efetivo de funcionários públicos concursados que sabe muito bem o que faz. No Brasil existe, embora eu critique muito a estabilidade, a máquina pública tem essa coisa de andar sozinha. Contanto que o presidente, ou o governador, ou o prefeito não atrapalhe, ela vai sozinha. Essa é que é a verdade no Brasil. O grande problema de um cara como o Pablo Marçal é que as pessoas estão tendo uma visão errada. Ele não perdeu, ele ganhou. Ele ganhou, ele cresceu muito, ele passou a ser conhecido no Brasil inteiro. Ele fez com que a eleição de São Paulo ocupasse os noticiários de todos os estados brasileiros. Ele falou que 26 está aí, ele falou, né? Não, ele é mais ou menos como um influencer que entra no BBB. O cara saiu com o dobro de seguidores, e era o que ele queria. Na verdade, ninguém entendeu que para ele isso era um grande negócio. Mas ele queria ganhar, mas ele contava também com esse outro efeito, que ele sabia que ia ter. Se ele quisesse ganhar, ele não tinha feito aquela bobagem que ele fez com aquele documento falso em relação ao Boulos. Ele sabia que o documento era falso e soltou mesmo assim. Ele fez uma aposta. Nem todo mundo, às vezes a gente fala, pô, o cara é tão burro assim que vai fazer uma aposta dessa furada? Faz, porque o político também não acerta em tudo. Mas para ele foi uma grande vitória. Não vamos esquecer... Quem era Pablo Marçal há 4 meses atrás? Quem não seguia ele não sabia quem ele era ridicularizado por todo mundo. Né? O Pablo Marçal do Alexandre Porpetone era mais conhecido que ele. Agora, ele saiu vitorioso. Da noite para o dia, no período de um mês e pouco, o Brasil inteiro começou a conhecer Pablo Marçal. E aconteceu um efeito também que o povo... Eu assistia muito o Pablo Marçal... E aconteceu que o povo começou a gostar dele de uma maneira que eles não gostavam, né? Vamos dizer assim. Tem um livro que saiu até há pouco tempo, chamado O Pobre de Direita. É interessante ler esse livro. O pobre brasileiro, porque se você olhar o mapa de São Paulo e ver onde ele vota, onde cada um deles ganhou, o Pablo Marçal ganhou na periferia. Porque o pobre, ele tem um perfil de acreditar, o pobre de direita, ele é aquele que, ele não quer ser dependente do Estado. É aquela manicure que tem o sonho de montar o salão dela, o cara que corta cabelo, que tem o sonho de montar o salão de barbeiro dele, o motoboy que tem o sonho de comprar um carro para fazer entrega. Então eles acham que empreender é a forma de ter a sua ascensão social, não é o Bolsa Família, não é a Casa Popular. Exatamente. E aí ele vê um cara como o Pablo Marçal falando de prosperidade o tempo todo, que você vai prosperar. Ele não é diferente daqueles videopastores americanos, Billy Cobham, a dinâmica é outra, mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Você vai prosperar. Só que ao invés de você colocar dinheiro em cima de um altar numa igreja evangélica e dá tudo aqui, que um dia você vai ter tua geladeira cheia. Ninguém sabe como, mas eles prometem que vai. Ele inaugurou um outro tipo de sistema de venda do sonho da prosperidade. Com aqueles chavões que ele usa. Você vê que na própria campanha ele fala, você vai prosperar, você vai isso. E aí esse perfil da população, que acha que ser MEI é ser empresário, o que ele faz? Ele vai de encontro ao sonho dessa pessoa. E aí foi onde ele teve a votação que ele teve. Agora, ele é um outsider? Não, ele é um aventureiro, é um cara que não tem... ele vive do quê? Ele vive de mentiras, ele vive de sonhos que ele vende. Ele é um vendedor de sonhos. E o vendedor de sonhos no Brasil não começou agora.
A gente viu que o sucesso, por exemplo, dessas igrejas neopentecostais, ele começa na mesma coisa, a roda da prosperidade, o caminho da riqueza. E hoje está demais, né? Hoje está demais. Mas por quê? Porque você vende o sonho que a pessoa pobre quer ter. E quem que não quer, né, ter prosperidade, Exatamente, né? só que as pessoas esquecem que quanto mais elas trabalham, mais sorte elas têm. Quer dizer, o Ulisses Guimarães dizia isso e é verdade. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, essa frase, ela exemplifica bem o que as pessoas não pensam. É como o cara que ele sonha em ganhar na loteria, mas ele não joga. Não joga, é verdade. Isso é interessante, porque a gente vai falando de política e vai entrando em outros assuntos. É o que eu vi o Caio, você falando sobre trabalho. Quanto mais trabalha, mais sorte tem. O Caio Carneiro falando que a pessoa que persiste, a pessoa que é determinada e vai, uma hora ele tem que alcançar, porque ele tem que ser inflexível com o propósito, mas flexível com a caminhada, porque ele vai se lapidando, né? Ele vai aprendendo, fez uma coisa, deu errado, ele muda ali, vai se moldando, até vai se encaixando. Você usou a expressão correta, flexível na caminhada. Por quê? Muitas vezes eu tenho um objetivo lá, mas eu encontro uma árvore caída na estrada e eu não tenho força para levantá-la. Eu vou ter que usar um caminho paralelo. Então, é isso que as pessoas não entendem, que ser flexível na caminhada é que eu posso precisar sair do caminho pré-determinado, mas o meu objetivo não vai mudar, ele continua lá no mesmo lugar. E o grande problema, por exemplo, dessa polarização política é que as pessoas estão até tendo dificuldade, elas ficam paradas lá ali na frente da árvore, na estrada, e não sabem o que fazer, e vão ficar lá esperando alguém chegar lá com um guindaste para tirar aquela árvore, e ele vai perder 2, 3 dias na caminhada para o objetivo dele. É isso que está acontecendo. As pessoas... E no Brasil sempre teve essa figura do salvador da pátria. Mas não vamos pensar que só nós somos assim. Eu ia perguntar para você isso agora, eu queria entrar em outros países. Eleição americana, eleição do Milei na Argentina. Existia uma figura política como Cristina Kirchner, que representa o que existe de pior na política argentina. Por que essas pessoas existem? Por que elas têm essa aura a capacidade de tantas de votações expressivas? Porque elas são aquilo que o povo elege um salvador da pátria. Todo o país acaba tendo a busca pelo seu Sassamutema. É o salvador da pátria. É o cara que vai fazer o povo ir na direção sair do deserto, do Egito e chegar na Terra Prometida. Parece que todo mundo fica esperando um novo Moisés. E as pessoas votando assim, a gente vê o que aconteceu com os Estados Unidos. O Trump representa exatamente isso. Ele se apresenta como Moisés. Ele se apresenta como o Sassamutema deles. Ele se apresenta como o cara que vai fazer a América grande de novo. Isso não existe. Isso não existe. E ele começa... As pessoas às vezes se espantam. É muito engraçado o paralelo, né, Ricardo, que as pessoas fazem. A Califórnia é um estado tipicamente democrático. O sistema americano ele tem que ser entendido. Para nós, ele é muito difícil de entender aquela questão de... A gente não acha democrático, por exemplo, que a Hillary tenha tido 5 milhões de votos mais que o Trump, mas não foi eleita presidente. Porque eles são uma federação pura. A gente não pode esquecer a história. A nossa história foi uma independência una. O Brasil era um estado único, dividido em províncias, mas que teve um imperador e tinha um regente antes. Aí esse regente proclama a independência, de cima para baixo, e mantém o país unido, que para mim é o grande mérito que as pessoas não reconhecem no Dom Pedro I. Mas nos Estados Unidos eram 13 colônias autônomas, uma não falava com a outra. No momento que eles se uniram e montaram a ideia de um novo país e foram para a guerra, nenhum deles queria abrir mão da independência que tinha, da autonomia que tinha. E se mantém até Por hoje. isso, esse federalismo puro que os Estados Unidos têm. Tem gente que até considera que na definição jurídica seria uma confederação e não uma federação. Mas nos Estados Unidos, você vê que são aplicados alguns princípios que são muito parecidos com o Império Romano. Por exemplo, muita gente se pergunta, né, não sabe a diferença, vê filme e tal, com aqueles caras militares. Eles não são do exército americano. Eles são da Guarda Nacional. E cada estado tem uma. Mas que Guarda coisa que eu Nacional não sabia disso aí, cara. não é nacional. Guarda Nacional seria a nossa polícia militar. Ela tem um outro conceito. A Guarda Nacional é comandada pelo governador, mas ela atua quando precisa de uma infantaria, que a polícia local não dá conta.
mas o exército americano não pode atuar no território americano. Exatamente como Roma, que havia uma proibição de que as legiões romanas entrassem na cidade de Roma. Na primeira vez que deixaram, Júlio César se tornou o imperador. Mas havia um princípio nisso, e é o mesmo princípio nos Estados Unidos. O exército não atua em território americano. O exército americano é para atuar fora dele. As Forças Armadas, em geral, atuam fora. Não é a Marinha Americana que atua no território americano, é a Guarda Costeira. Quem atua lá são as guardas nacionais. Eles não permitem, eles têm princípios muito rígidos. Por isso que quando as pessoas falam que o Trump é um atentado à democracia, a democracia americana tem tantos mecanismos de defesa que dificilmente você vai pensar num golpe contra a democracia lá. E por isso que acaba que em vários pontos de raciocínio acaba sendo uma potência, né? Porque Exato. é muito bem organizado. Né? Agora, nós não somos esse caso. Então, se em 2022 o comandante do exército não fosse um cara de princípios e não fosse um cara democrata e não fosse um cara com cabeça erguida e o exército tivesse embarcado na aventura que o Bolsonaro queria, como a Marinha fez, eu acho que o bicho ia pegar. E agora vamos falar desse negócio que tem uma polêmica danada. O Bolsonaro, o que você acha que fez o Bolsonaro perder aquela reeleição dele? Ele mesmo? Ele mesmo. Ele podia ter ganho de lavada. Ele é inimigo dele mesmo. Mas por quê? Porque ele é absolutamente incompetente, ele é despreparado, ele não tinha a menor possibilidade. Eu acho que ele chega perto da psicopatia. Vou te dar um exemplo. Todo político que começava a botar a cabecinha para fora e aparecer um pouquinho, ele e os filhos dele, que são o grande problema dele. Eu tenho um amigo que fala que ele tem 4 problemas, os 3 filhos e a boca. Ele cortava a cabeça. O exemplo claro, o início do combate da pandemia foi muito bem conduzido. Ele tinha um ótimo ministro da Saúde. Só que os filhos dele começaram a achar que o cara estava aparecendo mais que o pai. E ele caiu. E daí foi uma sucessão de bobagens que ele fez no Ministério da Saúde. Quando tirou o cara, e aí o cara já foi para o programa para poder falar, já começou a falar. E começou a pipocar. Já colocou outro, quer dizer, ele estava indo muito bem. E se ele tivesse passado pela pandemia, deixando na mão do Ministério da Saúde e do pessoal técnico do Ministério, e não se rendido aos idiotas que o cercavam, o Brasil teria sido reeleito com a maior tranquilidade. Eu acho que uma das coisas que pegou para dele foi a pandemia, viu? A condução da pandemia. Isso, a condução da pandemia. A pandemia foi no mundo inteiro, né? Agora, me explica uma coisa aqui, o Roberto. O Mohamed, como você quiser que eu te chame melhor. Cara, eu queria entender, você que é especialista, como é que funciona esse negócio de direita e esquerda? Porque eu tenho uma noção, mas eu quero ver de você, que é um comentarista político. Então, no Brasil, a gente está falando... extrema-direita é aquele grupo que é fascista, nazista, que acha que a sociedade deve... normalmente é um grupo ligado a grupos cristãos mais radicais. São... Para você poder entender esse espectro, você vê que nos Estados Unidos, o Partido Democrata é considerado esquerda e o Republicano direita, eles são absolutamente iguais. Eles mudam em temas, como previdência, saúde, mas basicamente eles são iguais. No Brasil é que a coisa se distanciou. E aí o grande problema é que a gente tem uma esquerda infantilizada, que ainda vive no século passado e que se recusa a crescer. Que acha que a Venezuela é democracia, que assina o reconhecimento da eleição do Maduro, que defende o Irã, mesmo que o Irã represente a negação de tudo que ela prega. Mulheres não têm direitos, gays não têm direitos, mas a gente apoia por quê? Porque é anti-americano. Isso é um conceito, cara, que vem da década de 60. Pô, o negócio é complicado. Eles hein? não evoluíram, eles estão na Idade da Pedra até hoje. Né? Tem uma série de coisas que os marxistas falam que eles não entendem que a teoria de Marx já foi para o espaço faz tempo. A mais-valia não existe mais. Como é que você vai valorizar? Quer dizer, você valoriza o trabalho do operário em detrimento do cara que está na casa dele trabalhando de home office, mas que desenvolve um sistema que muda a vida das pessoas. Não tem sentido mais essa teoria da mais-valia como ela foi explicada no século XIX. Então, o problema, e a direita, a extrema-direita, é aquela... Aí você vai falar, mas a extrema-direita não tem voto. Hitler também, ninguém achava que ele conquistou o poder pelo voto. E não saiu mais e levou a Alemanha para onde levou. Então,
os extremos são horrorosos. Esse meio de esquerda e direita, não, ele é sadio. É o cara que acha que tem que ter menos Estado na vida do país, é o cara que acha que tem mais Estado. Aí são conceitos econômicos, jurídicos, mas é uma coisa sadia, é uma coisa que se discute. E é justamente a pluralidade de ideias que vai levar ao crescimento de um país. Como são os trabalhistas e os conservadores na Inglaterra. Dizer que um trabalhista na Inglaterra é de esquerda, para nós, é até piada. Porque eles também pensam muito parecido. Eles divergem em posições. O que é normal. O que é normal, são pontuais. Aí aparece um cara maluco, como o Trump, que fala um monte de bobagem, mas é como eu falei, lá eles têm um sistema de peso e contrapeso que fica muito difícil que um cara dê golpe. No Brasil, não, infelizmente. Por quê? Esses 60% da população, que não é nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, que está convergindo para o centro, que discute, tem um grave problema, eles são passivos demais. Em 64, João Goulart achava que haveria um levante da população em defesa dele, em defesa da democracia. E não aconteceu. Por quê? Porque esse grande contingente de pessoas é muito passivo. E isso aí, não é legal. Mas é porque isso faz, e aí é uma coisa que a gente não aprende com a Argentina, só que ao mesmo tempo levou a Argentina aonde? Fez a Argentina cair na mão de um psicopata. Como agora? É o Milei. Exatamente. O Milei é um louco. O Milei é um Pablo Marçal deles. É um cara que fala com o cachorro, entendeu? Então a situação da Argentina tá indicada vez de lógico, ladeira abaixo. Aí você vê a direita brasileira falando, não, mas ele está aumentando os números. Aí o povo passando cada vez mais fome. Não adianta você olhar indicadores econômicos. É aquela história. Eu tenho dinheiro na minha conta. Lógico que eu não estou pagando as contas que eu tenho que pagar. Está sobrando dinheiro na minha conta. Mas eu estou devendo mais do que tem lá. Então, é aquela história de você não ser capaz de enxergar que administrar um país não é administrar uma empresa. Você tem muito mais coisa envolvida. As pessoas... Eu tenho um número... Para quem conhece, por exemplo, Buenos Aires... Fica espantado de ver o número de uma coisa que não existia em Buenos Aires até 25 anos atrás, 20 anos atrás. Morador de rua. Você não tinha na Argentina. Muito. Muito. Era uma coisa típica dos países mais ao norte. Peru, Colômbia, Venezuela, mas Bolívia. Mas na Argentina, no Uruguai, no Chile, isso não existia. E agora você vê. E adere isso ao quê? Esse empobrecimento da população provocado por essa rixa política que não se instalou só no Brasil. Foi mais radical no Brasil, mas que se instalou em toda a América Latina, de fortalecimento dessa extrema-direita que acabou raptando a direita, tudo provocado também por um recrudescimento dessa direita americana mais radical também, que é o cara da Ku Klux Klan, que é o cara que acha que negro não tem que votar, que é o cara que acha que gay tem que ir para a igreja para fazer cura gay. Falou, esses caras começaram a não ter vergonha de falar, não ter vergonha. E outra, né? Eu falo muito isso. Antigamente, o idiota, para ser conhecido, ele tinha que escrever um livro, ele tinha que se tornar professor. Olavo de Carvalho é um exemplo. Hoje não, qualquer imbecil cria um avatar, faz um canal no YouTube, um perfil no Instagram e escreve a bobagem que ele quiser e pronto, se torna conhecido. Tá aí o exemplo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal não existiria nos anos 70, 80, porque o cara tinha que escrever um livro, tinha que produzir alguma coisa, tinha que criar alguma coisa. Hoje não. E você falando isso aí, eu acho que o reflexo da sociedade também, eu tiro muito por questão do podcast que a gente faz aqui. Quantos podcasts bacana, cara. Com pessoas inteligentíssimas que vêm nesse podcast. Principalmente, como eu te falei, da área da saúde. Você é o segundo advogado que eu faço. Fiz com um advogado em Goiânia, você é o segundo advogado. Hoje tem mais um para gravar. E a dificuldade que é você encontrar pessoas que gostam de conteúdo de qualidade. Esse emburrecimento tá para tudo. Então, Ricardo, eu acabei de te conhecer, só que eu já sigo o teu podcast faz tempo. Eu procuro esse tipo de conteúdo e tem muita gente que procura. Mas eu acho que é menor o número do que as que estão gostando só de bestagem. Sim, mas aí que tá. Você vê, por exemplo, perfis no Instagram com 1 milhão de seguidores. Aí você vai olhar, só tem foto de bunda.
Não tem outra coisa. Exatamente. Até aí, isso foi uma democracia. Por isso que a Playboy acabou, a Status acabou, as revistas, não precisa mais. Você olha isso no Instagram. Mas o problema todo é que o conteúdo de qualidade tem sim gente que vai buscar. Tem, até mesmo porque eu continuo fazendo, porque eu acredito. Agora, você falou da área da saúde. A quantidade de pessoas despreparadas que falam bobagens na internet. São as fake news. E fake news na saúde, para mim, devia ser criminalizado. Perigosíssimo. Por exemplo, tem um médico, eu gosto muito dele, mas lógico, ele tem um site de venda de produtos naturais, que é o Júlio Luckman. É um cara Vai que... vir, ano que vem, tá marcado. Eu acho que ele é de Curitiba, não é isso? Eu vou lá gravar com ele. Ele é um cara muito bom, principalmente porque ele é equilibrado. Ele é muito equilibrado. Além do Roberto, o Dr. Bactéria, existem pessoas que você nota que se preocupam com as consequências do que elas vão falar. Mas tem muita gente que faz as coisas. O que explica o cara pegar um vídeo do tsunami no Japão e fazer uma postagem dizendo que aquilo foi em Porto Alegre? Não, é inacreditável. O que esse cara vai ganhar? Ele vai ganhar só lacração? Eu vejo esse pessoal do MBL, por exemplo, eu comecei a achar que eles podiam ser um sopro de coisa nova na política. Os caras não resistiram a essa tentação de lacração. Aí eles desrespeitam as pessoas, eles querem fazer um CQC na internet, um CQC político, um programa que eu achava maravilhoso na Bandeirantes. E era muito inteligente, né? E que acabou. Mas, por exemplo... quando você se aproxima de alguém que você não conhece e já vai colocando a mão no ombro, você está pedindo uma reação violenta. Exato. Se um cara vai na rua e coloca a mão no meu ombro, vai tomar um soco. É claro. Então, você vê que a aproximação deles é toda calculada para provocar uma reação negativa para ter lacração depois. Exatamente. Aí o cara, de uma forma agressiva, fazer crítica política é uma coisa. Você fazer o que eles fazem é outra completamente diferente. Eu não quero essa gente na política. Porque as pessoas esquecem que quando esse tipo de gente com esse comportamento chega no poder, não larga mais. Porque aí eles montam verdadeiras milícias digitais, como, por exemplo, a que o Carlos Bolsonaro montou para o pai dele, e atacam as pessoas que discordam deles. Eu jamais posso ter saudade. Eu não entendo como é que uma pessoa que fica falando o tempo todo que é contra o Supremo, porque é a favor da liberdade de expressão, senta na frente de um quartel e pede golpe militar. Pô, mas que diabo de liberdade de expressão que você quer? Exatamente. A primeira coisa que uma ditadura faz, que um golpe faz, é acabar com a liberdade de expressão. O cara tem que desenvolver argumentos, né, cara? Pra poder se promover da maneira certa, então, né? Em vez de ficar atacando. Sabe, eu fico espantado as pessoas defendendo o Elon Musk. O Elon Musk ele só quer saber de dinheiro. Ele não tá nem aí pro Brasil, ele não tá nem aí pra nós, ele não tá nem aí pras pessoas. É um cara que só pensa em dinheiro. Ele comprou uma rede social, fez o valor dela despencar, mas por quê? Ele estava calculando certo. Na verdade, ela serve para colocar o nome dele, nunca teve em tanta evidência no mundo. E um cara que nunca inventou nada. Para quem não sabe, o Elon Musk é uma superversão daqueles anjos do Shark Tank, aqueles programas que o cara dá, dou 1 milhão pela tua startup, eu quero 30%. Ele fazia isso. Na Tesla, ele nunca inventou um carro, ele não construiu carro, ele não tem nada, ele era um mago. Era um cara que era um bom investidor, tinha bom faro para investidor. Não deixa de ser inteligente, né? Mas ele comprava empresas dos outros, ele comprava ideias dos outros. Tá errado? Claro que não. Toda startup que hoje... o Google teve seus investidores, o Facebook teve seus investidores. Agora, ele é um Mark Zuckerberg, ele é os caras do Google, nunca foi. Ele compra, né? A SpaceX, ele não faz nada, ele não é cientista, ele não é gênio, ele não é nada. Ele é um Warren Buffett, ele é um investidor. Mas as pessoas endeusaram o cara. Só que é um marqueteiro violento, né? Suposto defensor da democracia. Ele é defensor de dinheiro, ele quer dinheiro, e só isso. Igual ele tem vários, viu, Roberto? Igual ele tem vários. E agora, com a sua experiência, como é que fica o estado de São Paulo? Como é que fica a cidade de São Paulo agora nesse cenário? O Nunes e o Boulos. É um cenário muito triste. Porque, na verdade, eu acho que nenhum tem expectativas boas, queria estar... quase ninguém em São Paulo queria estar tendo esse tipo de opção. Né? Mas a gente viu que, infelizmente, nem candidatos tinham que pudessem realmente mudar o quadro.
E a máquina faz a diferença. Mesmo o Ricardo Nunes sendo um político de baixo clero, e vai sempre ser, e ele mostra isso na prefeitura, ele não tem essa imagem negativa associada ao Boulos. E a figura do Boulos é uma coisa curiosa, né? O PT ele não aprende com seus erros. São Paulo não é um estado onde o PT nunca teve um bom desempenho, mas elegeu prefeitos na capital. Mas o que ele esquece é que quando ele elegeu a única prefeita que pertencia mais à esquerda dentro do PT foi Luísa Erundina. Nem Marta Suplicy, nem Haddad pertenciam a esse espectro mais à esquerda do PT. O PT é uma frente de esquerda, Sim. Não é um partido. Marta Suplicy e Haddad têm origem aristocrática, caras que são intelectuais. O Haddad é um intelectual. E na cidade de São Paulo, quando a Erundina foi eleita, não tinha segundo turno. Senão ela não tinha sido eleita naquele momento. Agora, quando você vem falar da eleição, vamos voltar para 2022. Todas as pesquisas apontavam que o Haddad, embora estivesse na frente no primeiro turno, perdia para todo mundo, até para o branco e nulo no segundo. Ou seja, naquele momento, o que o PT tinha que ter feito? Movido a peça de Márcio França para governador, Haddad para senador, porque o Márcio conseguia. O PSB tem um perfil mais de centro-esquerda. O Márcio, além de atrair um eleitor mais moderado, trazia todo o eleitorado de esquerda. E outra, para que fazer um acordo com o Boulos, que naquele momento ia ter 2% para governador, 3%? Para que tirar o cara da disputa? O PT tentou fazer uma proteção para o Haddad, sabendo, e sabiam, que era impossível virar o jogo no segundo turno. Porque se fosse Rodrigo Garcia ou se fosse Tarcísio para o segundo turno, jamais esses eleitores, independentemente de negociação, iriam votar no Haddad. Quer dizer, é a burrice petista, que é histórica, que voltou à cena naquele momento. Aí você vai para o momento atual. Deixava o Boulos ser candidato a governador, ele ia cair fora no primeiro turno, não ia ter nem mandato, e o PT poderia ter lançado alguém, por exemplo, com o perfil do Zé Eduardo Cardoso, que é um dos grandes quadros do PT, professor da PUC, eu tive a honra de conhecê-lo. Ele é uma pessoa inteligente, preparada, moderada, equilibrada, mas que ninguém gosta dele no PT. Pois é, eu ia falar agora, parece que geralmente essas pessoas assim não conseguem ascensão. Ricardo, fica só na mão do... Para você ter uma ideia, na CUT, que é o braço sindical do PT, os dois grandes grupos, que são bancários e metalúrgicos, não falam entre si. É pra você ver. O PT é uma máquina muito esquisita para a gente entender como ele funciona. E aí você tem um cara, por exemplo, tinha um quadro como o de Zé Eduardo Cardoso, que sequer era lembrado. Por quê? Por causa de um acordo com o Boulos que era insignificante na eleição para governador em 2022. Então não precisava ter feito aquele acordo, e o PT hoje podia estar com um candidato que tinha a condição de ocupar a prefeitura. E teria colocado um governador, como por exemplo o Márcio França, que era muito mais fácil de trabalhar com o governo federal. Então você vê como o PT comete os mesmos erros, mas não aprende, que é essa infantilização da esquerda. Essa infantilização e a recusa a deixar de ser Peter Pan. É a crise de Peter Pan, né? Porque Peter Pan tem 120 anos e continua sendo criança. É justamente isso. Essa infantilização que não muda. Se você tem a boçalidade da extrema-direita, que é a dificuldade e a recusa... eu sou ignorante e tenho orgulho disso. Eu sou rústico e tenho orgulho disso. Você tem na esquerda aquela coisa de, não, o mundo não mudou, a gente está na Guerra Fria. Então a gente não consegue dar um passo para frente. E aí você tem agora, por exemplo, a possibilidade real do Ricardo Nunes ser prefeito de São Paulo, e você me perguntou se acha que é melhor. Ele é um político de baixo clero e vai ser sempre um político de baixo clero, esteja no executivo ou esteja no legislativo. Ele não consegue fazer o país avançar, a cidade avançar, para os grandes problemas que ela tem. São Paulo vai continuar sendo administrada por quem? Pela máquina. A própria máquina faz a cidade andar. Não é um prefeito. Então, mas não vai inovar. Não vai ter o cara que pensa além, não vai ter o cara que olha para o futuro. E a gente vai ficar condenado a isso. E certamente nenhum dos dois é essa pessoa. A gente tem dois frutos de articulações políticas absurdas que levaram a esse segundo turno, que eu acho que é terrível para qualquer pessoa minimamente inteligente na hora de votar. Pois é, eu acredito que vai ter muito voto nulo e em branco, né? Porque tem muita gente que não simpatiza com nenhum desses dois, né? Com uma multa de R$3, você vai ver o índice de abstenção. É verdade.
E nós falamos no começo aqui, que pra gente poder dar uma pincelada nesse negócio, é que você também é especialista em fundos de pensão, né? E também previdência pública e privada. Como é que funciona esse negócio aí? Como Hoje funciona essa área sua? as pessoas falam de previdência, né? Agora ficou depois dessas reformas, que na verdade nenhuma delas mexeu no verdadeiro X da questão. Agora ninguém mais consegue se aposentar e tal. E é curioso isso, ô Ricardo, porque pouca gente sabe disso. A ideia de previdência social, ou de seguro social, porque esse é o nome correto que tem que se dar, ela não foi feita num país de esquerda, não nasceu por um regime comunista ou socialista. Foi Bismarck, na época da consolidação da Alemanha como país, como Estado. E você pode dizer qualquer coisa, menos que Bismarck era de esquerda. Mas o primeiro modelo de previdência surge lá. E por quê? Porque modelo de previdência, na verdade, é uma válvula de panela de pressão, de tampa de panela de pressão. Você tem que colocá-la para cima, porque senão ela explode. Bismarck teve essa visão quando criou isso. Ele falou, se eu não cuidar, os caras estão com... Naquela época, as pessoas chegarem, um idoso chegava a 50 anos, 60, morria. Né? A expectativa de vida no nosso planeta era menor. Mas as pessoas morriam trabalhando, porque elas não tinham proteção nenhuma. Se elas parassem de trabalhar, elas morriam de fome. E aí ele tem a ideia de que o Estado tinha que fazer, seja com contribuição dos empresários, dos empregadores, ou mesmo do próprio Estado, dos impostos, mas que tinha que dar uma subsistência mínima a essas pessoas. E era realmente muito mínima. Mas já era alguma coisa. Foi este conceito que começa a nascer. Por exemplo, o seguro social americano é melhor que o nosso. Mas se não tiver empregado, não tiver pagando, porque nós estamos falando de um país capitalista que tem esse tipo de visão, a pessoa também não vai ter direito. E quem faz a sua aposentadoria é o povo. E aí entra uma característica nossa. Por que a gente tem, por exemplo, a gente copia muito o sistema europeu. Né? Muito pouca gente sabe disso, mas quando se fala de sistema de bem-estar social na Europa, não é que o Estado banca aposentadorias monstruosas para as pessoas. É que as grandes categorias profissionais na Europa têm fundos de pensão que complementam a aposentadoria pública nesses países, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Agora pega um gancho aí dessa questão de fundos de pensão. Como é que esse fundo de pensão funciona? Porque tem muita gente que não entende. Sabe o nome, mas não sabe o que é. O fundo de pensão, no Brasil, ele é limitado às grandes categorias profissionais, normalmente ex-estatais. A maioria já foi privatizada. É o caso da Previ, do Banco do Brasil, Petros da Petrobras, Funcef da Caixa Econômica, Portos das companhias docas do Brasil inteiro, Telos, que era o da Telesp, da Embratel, e outros mais. E tem alguns particulares também, como o Visão, que era da BASF, e outros modelos. Tinha a Fundação Ródia. Aqui em São Paulo a gente tem a Fundação CESP, que era da Eletropaulo, e da Fundação CESP. Esses fundos de pensão, eles complementam a aposentadoria do empregado dessa empresa. Ele tem um teto na Previdência que muitas vezes ele ganhava bem mais que aquilo. Isso servia, por exemplo, a do Banco do Brasil é a complementação mais antiga que existe no Brasil. Ela não veio porque o governo era bonzinho. Em 1947, quando o banco criou a sua complementação de aposentadoria, que não era paga pela Previ. A Previ não existia como fundo de pensão naquela época, era o próprio banco. Porque os caras morriam na mesa trabalhando. O IAPB, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, pagava um salário mínimo. O cara do Banco do Brasil era um dos maiores salários do Brasil. Ele morria trabalhando. Aí o banco falou, eu preciso renovar, eu preciso colocar gente nova, senão eu não consigo crescer. Aí ele criou e falou, seguinte, vocês podem se aposentar que eu vou complementar o salário de vocês. Até o limite de chefe de seção, mas eu vou complementar. E foi uma debandada, os velhinhos foram todos para casa. E aí o banco pôde fazer concurso, pôde aumentar o seu quadro, rejuvenescer. Então você vê que Previdência Social não é caridade do Estado. Previdência Social é uma necessidade da sociedade para se renovar, para gerar emprego, para aumentar a economia, fazer rodar a roda da economia. Então ela não é uma ideia de direita ou de esquerda. Sim. Né? A esquerda se apropria da suposta defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas, por exemplo, quando ela quer aumento de encargo trabalhista, ela não está defendendo o trabalhador. Porque desempregado ele não vai ter direito trabalhista nenhum.
Então, quando você fica contrário, refratário a qualquer mudança de diminuir o custo de uma contratação de empregado, você não está defendendo o empregado. Você está aumentando o desemprego. É onde eu falo que é a falta de... Eu não consigo enxergar além daquilo que eu estou falando. Eu não vejo a consequência. Você não acha também que a Previdência ela vai chegar um dia que ela vai quebrar? Por exemplo, eu vi um dia o Laí Ribeiro falando que antigamente eram, se não me engano, 44 funcionários trabalhando para pagar um aposentado. Quando ele falou isso aí, já estava 1,6. Um funcionário 1,6 para ele pagar. Vai chegar um dia que esse negócio vai ficar negativo. Não vai. Ele, primeiro que não era, os números dele estavam equivocados dos dois lados, tanto no antes quanto no depois. O grande problema da Previdência do Brasil não é a Previdência privada, a Previdência do trabalhador seletista, que a gente chama de INSS. Sim, isso aí. O grande problema está a aposentadoria pública. Essa é que é o problema, não é a aposentadoria do trabalhador seletista. Aí você vê que toda vez que o governo quer fazer alguma reforma, ele não tem coragem de mexer no setor público. Ele não diminui a do judiciário, ele não diminui a do legislativo, ele não diminui a dos funcionários das câmaras. Não, ele mexe na do trabalhador seletista. Só que essa não dá prejuízo. Então essa conta está errada. Essa conta não fecha, essa conta, né? Não, isso não tem nada a ver com a realidade. A Previdência se paga. O grande problema são dois graves problemas. A falta de reserva, e eu não digo nem reserva individual, como é feito nos Estados Unidos ou na Europa. Eu estou me referindo ao fato de que a Previdência podia ter uma reserva de contingência. O que acontece hoje? Você tem o orçamento da Previdência, do INSS. Ele é superavitário. Só que quando termina o ano, deu 100 milhões de superávit, volta para o Tesouro. E começa tudo de novo no ano seguinte. Ele não monta reserva. Se esses 100 milhões de superávit, novamente eu estou falando, não é reserva individual, nós estamos falando de reserva, o dinheiro que sobrou no caixa da Previdência. Ele fosse para uma reserva de contingência, só destinada para pagar ação judicial, para pagar uma emergência, uma explosão de auxílio acidente ou de auxílio doença, mas só para isso, o resto não podia mexer. A Previdência hoje teria uma reserva de contingência gigantesca. Você imagina, todo ano ela guardando o que sobra do orçamento. Mas isso não acontece, ela tem que devolver para o Tesouro e depois ela pega e começa tudo de novo no ano seguinte. E o segundo problema, a desvinculação total do setor público. Falou, vocês vão ter que se manter. Você quer ganhar mais, você tem que ter fundo de pensão. Aí criaram isso agora, mas de uma forma que é um arremedo. Então, quando eu tenho aposentadorias no setor público de 30, 40, 50 mil reais, eu arrebento o sistema. Você tem uma filha de militar solteira, que muitas vezes vive com alguém, mas ela não casa para não perder a pensão do pai ganhando 30, 40 mil. Né? Fora jabuticabas que nós temos, que são terríveis. Mas esse é o grande problema. Né? E aí todo mundo fala do déficit da Previdência. Sai do mesmo lugar, né? É o déficit da Previdência. O déficit da Previdência não está no INSS. O déficit da Previdência está no setor público. Que nenhum... O Bolsonaro passou 4 anos e não mexeu. Por quê? Porque vai ter que mexer nos militares, vai ter que mexer no judiciário. E ele não quis fazer isso, não teve a coragem de fazer isso. E aí a gente está pagando o preço até hoje. Por exemplo, eu te pergunto, por que um funcionário de prefeitura, seja qual for, não contribui para o INSS? Pois é, cara, e deveria contribuir. Por que ele tem que ganhar a mesma coisa que ele ganhava? Por que um professor do estado ou do município tem que ser estatutário, tem que ter uma aposentadoria diferente do professor que dá aula na rede privada? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Então, como a estabilidade, que você dê estabilidade para um juiz, para um promotor, embora discorde um pouco do sistema, mas quando você tem que dar estabilidade para um fiscal, para um policial federal, para um policial estadual, tudo bem. O cara se sente livre para poder fazer a atuação dele sem medo de contrariar um político, alguém poderoso. Agora, um funcionário administrativo de uma secretaria ter estabilidade, professor ter estabilidade, não tem sentido. E você sabe o que acontece também? Pelo que você me falou aí, a questão do INSS em si não, mas você acha que essa outra parte, que é a parte dos funcionários públicos, esse aí pode dar realmente um negócio lá na frente que tem que desbalancear e...
Não, porque eles vão... Aí é que tá, a bomba sempre vai estourar no INSS. Esse é que é o perigo. Aí nesse caso, mas na verdade, INSS... e já está estourando, porque o déficit da Previdência não é deles, mas todo mundo fala do problema da aposentadoria e só quer mexer na aposentadoria do seletista, que é quando eu falo seletista, o cara que é empregado e que recolhe INSS. E ninguém olha para o setor que realmente é o problema desse país. A gente tem jabuticabas aqui, Ricardo, como por exemplo um STM, Superior Tribunal Militar, não fazem nada o ano inteiro. E custam uma fortuna para os cofres públicos. Para que a gente tem justiça militar? É a mais antiga do Brasil. Ela não faz nada. Não faz nada. Nada. Ela não serve para nada. O militar cometeu um crime militar, é junta marcial, corte marcial, temporária. Os seus oficiais vão julgá-lo e acabou, como é no resto do mundo. Agora, num país onde militar não faz nada e aí ele tem tempo para pensar em bobagem, ele não quer abrir mão de privilégios. É esse o grande problema. A justiça militar podia ser extinta, que o Brasil no dia seguinte ia nem saber que ela existiu. A justiça eleitoral não tem razão de existir. Melhor, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais não têm razão de existir. A justiça eleitoral sim, mas ela podia ser feita pelos tribunais que já existem. Por exemplo, todo juiz eleitoral é um juiz de direito do tribunal, do seu respectivo estado. Bastaria uma turma do Tribunal de Justiça substituir o TRE, que é do mesmo tamanho. O TRE era o tamanho de uma turma do Tribunal de Justiça. Precisa ter TRE? Não, era só fazer uma turma no Tribunal de Justiça especializada em direito eleitoral, para trabalhar o ano inteiro. Precisa ter Tribunal Superior Eleitoral? Não, uma turma do STJ substitui o Tribunal Superior Eleitoral e que poderia ser presidido no momento das eleições por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Acabou. Eu tenho a mesma coisa, só que tem que ter uma estrutura que custa uma fortuna. E aí, você acabou de falar, eu ia falar ali, se acabaria enxugando gastos, né, cara? O custo, mas né? É as jabuticabas que ninguém quer acabar com elas no Brasil. E como é que você vê isso aí? Você acha que nós temos cura pro Brasil? Não, não temos. Não temos. E você vê, a gente teve uma ditadura militar que não precisava pedir satisfação para o Congresso, não precisava de nada. E ela mudou essas coisas? Não. Muito pelo contrário. Então, não muda. Infelizmente, mesmo o rompimento institucional, ele vai para cima de quem é mais fraco. Ele não mexe com quem está na frente. Por quê? Porque o rompimento institucional ele precisa ter apoio. E quem criou esse monstrengo, por exemplo, que a gente tem hoje, de estrutura, de justiças, tal, foi o próprio governo militar. Antes da ditadura, quem julgava os casos de INSS, na época era INPS, de Previdência, de execuções da União, processos da União, eram as varas da Fazenda Nacional dos Tribunais de Justiça. Mas o governo começou a tomar pau, o governo militar. Em 67, um cara brilhante tem a ideia de fazer o seguinte: não, nós vamos criar a Justiça Federal e vamos criar a Polícia Federal. E aí criaram esses dois órgãos. Tanto que os primeiros juízes da Justiça Federal foram os juízes da Fazenda Nacional que quiseram ir para lá. Então, para você ver como no Brasil, mesmo um rompimento institucional como foi o regime militar, não teve a coragem de fazer as mudanças que tinham que ser feitas. Eu acho que só uma loucura coletiva faria as pessoas terem coragem de enfrentar. Mas, por exemplo, com esse congresso que está aí, que eu acho que é o pior congresso que a gente teve na história desse país, o mais fisiológico, podre, corrupto que a gente já teve, a gente não vai ter mudança a curto prazo. Quando me perguntam... eu também acredito que não. E levando bem para um lado pessoal, uma coisa bem minha mesmo, eu sempre converso com a minha mulher lá em casa e falo, ó, tá vendo, vamos ganhar dinheiro, vamos comprar uma chacrinha para nós, uma chacrinha com o rio, um para do rio pescar, porque realmente eu não vejo solução. É claro que você é um cara muito inteligente, você fala de termos bem técnicos, palavras que eu não tenho para colocar igual você coloca, porque é a sua área, mas assim, instintivamente falando, a gente tem que procurar o nosso rumo, entendeu? Tentar fazer a nossa mudança por mim, porque você imagina, se fosse investido, por exemplo aqui, em cultura, que não vai investir nunca nessa cultura de mudança, de comportamento, porque a política e os grandes empresários que tem no Brasil é um reflexo da própria sociedade. Demoraria 500, 1000 anos aí para mudar o povo. Ricardo, vai mais além. E não tem investimento nisso. Você vê nos Estados Unidos, as grandes fortunas, os grandes bilionários, eles fazem doações estratosféricas, é hábito deles. Eles têm consciência de que eles têm que fazer alguma coisa pela sociedade.
No Brasil, não. No Brasil, você tem uma casta que usufrui do Estado e que não abre mão disso de jeito nenhum, não quer cortar na própria carne. E você tem uma população que assiste a isso passiva. Por exemplo, você falar para mim, você falou que o Brasil não tem cura. Então, eu nunca pensei em morar fora do Brasil. 2, cara. Nunca pensei. 2. Agora, tem algumas lendas que a gente tem que acabar com elas e que elas não são de todo ruim. Por exemplo, aquela história, o brasileiro, ele é cordato, o brasileiro é um povo pacífico. Acolhedor. Cara, nós somos extremamente violentos. Exatamente. O Brasil mata mais no trânsito e com a violência urbana do que muita guerra por aí. A gente fica espantado com o que está acontecendo na faixa de Gaza, e realmente é para ficar, mas a gente mata mais gente no Brasil pelo crime, pelo tráfico, no trânsito, do que eles estão matando lá numa operação militar que é indigna. Mas vamos pensar um pouco, como é que alguém tem coragem de dizer que nós somos um povo pacífico? Não. Acho que o povo do Brasil é um povo... assim, tem que saber a palavra exata para usar, né? Mas vamos dizer, é um povo que em alguns momentos eles é meio flexível e tal, mas o povo do Brasil é um povo bruto. É bruto e em alguns estados é pior ainda. Mas você vê como o conceito, a gente fica falando que os Estados Unidos são a meca do capitalismo e tal. A esquerda nunca foi capaz de fazer algo como, por exemplo... Vamos só olhar uma coisa simples, defesa civil. No Brasil, defesa civil é concursada, o cara tem aposentadoria garantida, um salário maior que a média de mercado, seja municipal, estadual ou federal. Nos Estados Unidos, defesa civil é feita por cidadãos, voluntariamente. Quando aconteceu aquele problema em Nova York de enchente, em questão de minutos, cada americano que fazia parte voluntariamente da Defesa Civil pegou o seu colete e já sabia para onde tinha que ir. De graça. Então, a gente está bem longe de por exemplo, lá, a segurança comunitária, que são os próprios moradores, eles não ganham nada. Eles fazem um revezamento. Aqui no Brasil ninguém fala do negócio desse. Até esses clubes de servir ficam querendo mamar no Estado, porque querem verba para isso, ajuda para isso, ajuda para aquilo, quando eles é que tinham que estar fazendo. Então, o grande problema que a gente enfrenta no Brasil é essas lendas de que nós somos solidários, não somos nada. Exatamente. Não somos nada, somos extremamente egoístas e extremamente violentos. E articulado. Esse é o grande problema. Se não fosse articulado, não teria essa história, né? Porque essa história veio da articulação, né? Exatamente. Por exemplo, lá eles rejeitam pessoas, por exemplo, que vão mentir ou causar terror em relação a doenças ou coisas assim. Aqui no Brasil o cara tem 1 milhão de seguidores, 2, 3 cara, milhões de seguidores. Cara, é inacreditável. É o que eu tô te falando. É o que eu estava comentando naquela hora aqui. Você falou que você já segue o Ozcast e tal. Eu tento trazer sempre o melhor. Se eu trouxer alguém no podcast para falar um assunto que em algum momento ele falou que eu não entendo, eu fico quieto. Eu não tenho a capacidade de entender tudo. Do que falar besteira, do que entrar num assunto e querer desembolar uma coisa que eu não dou conta. Por quê? Porque eu estou preservando o meu público. Eu não quero aqui falar uma coisa que eu não entendo para poder não confundir a cabeça do povo. E aconteceu o que eu te falei. Tem pessoas que gostam desses conteúdos, mas o que leva uma pessoa, independentemente se tem foto de bunda ou não, ter lá 2, 3 milhões de seguidores? Essas pragas, elas votam, elas decidem pelas pessoas do bem também. São as pessoas que não estão preocupadas com o conteúdo. Entendeu? Mas não estão preocupadas com o conteúdo, mas tem gente que vai penar por causa do miserável desse. Mas como é que pode você receber uma coisa que já te pareceu logo de cara um absurdo e você reposta? Então, você compartilha, mesmo sabendo que provavelmente é mentiroso. Então, e o que você entendeu a cabeça do cara que fez aquilo, ele queria lacrar. Mas são coisas absurdas. Por exemplo, eu te garanto que você nunca vai ter, e creio eu, tanto hater no teu podcast como depois dessa nossa conversa. Com certeza. Porque quando você vai para a política, você atrai. Mas até o hater faz bem. Porque a gente vê até onde as pessoas podem chegar, né? Nessa coisa de ódio. Porque, como eu falei, eu tenho saudade
do tempo em que as pessoas tinham discordâncias, ou podiam ser no máximo adversários, jamais inimigos. Porque essa coisa de inimigo lembra aquelas cidades do interior, do sertão nordestino, que uma família matava a outra e tal. Até hoje tem sangue assim lá, mas é bem menos, né? Mas você pensar que nós estamos no século XXI e a gente está vivendo isso agora no Brasil, de um cara chegar com uma arma e ficar dando tiro numa festa de um petista, como aconteceu durante a campanha eleitoral de 2022, eu não consigo achar que isso é civilidade, que isso é olhar para frente, que isso é ser querer ter um futuro. Não pode ser. Política não é isso, porque a vida em sociedade não é isso. Esse é o grande problema, né? Aí você vê gente... a gente está criando uns conceitos que são complicados e perigosos. Não, bandido bom é bandido morto. E quando é um erro? Quantas vezes a gente já viu aí, agora o STJ desceu a lenha nessa questão do reconhecimento facial como prova. E se mostrou aí um monte de gente que foi presa injustamente. E se essa pessoa apanha? E se vai morta, o PM pega e reage de outra forma? Então, eu nunca bati na polícia. Só que eu acho o seguinte, a gente está vivendo, por exemplo, um momento agora, Goiás está acontecendo isso, Minas está acontecendo isso, Bahia está acontecendo muito isso, mesmo sendo administrada pelo PT, São Paulo isso. A violência policial está se sentindo à vontade, porque você tem uns secretários de segurança e governadores que estão dando respaldo a esse tipo de pensamento que é absurdo. Eu não acho que bandido tenha que ser tratado com pão de ló. Você está falando de equilíbrio, né? Eu estou falando que a polícia não pode ser bandida. Exatamente. Essa é a diferença. Ah, mas eles não têm limites. Exatamente. Por isso a polícia tem que ter. Exatamente. Senão você se compara, né? Não vira combate ao crime. Exatamente. Então, ninguém quer que a polícia haja, seja proibida de agir. Claro. Mas a gente não pode achar que é comum entrar numa casa em que está todo mundo desarmado e sair atirando e batendo. Exatamente. Mas aí você vai para outros conceitos. Será que se preocupam com o preparo psicológico do policial que vive sob tensão? A gente também tem que olhar que o problema não está... a direita radical ela tem muito essa mania de criminalizar a pobreza. Favela é bandidagem. Favela é o lugar do crime. E não é. Não é. Verdade. É de gente é o que contrário. trabalha. 90%, 95%, vamos dizer. O Talvez até problema mais. do crime organizado, e aí entra uma grande questão. O cara que é o chefe não mora na favela. Ele mora na Zona Sul. É isso aí. Tudo que você está falando, eu já estudei assim muito, às vezes até de maneira superficial, mas é isso que me descrença, cara, porque é um negócio, como eu já falei para você aqui, você está falando sobre o Brasil, o que me descrença é exatamente isso. Eu tenho conhecimento dessas coisas também, sabe? E entra naquela coisa lá que nós temos um ditado antigo, né? Que fala que a corda só poca do lado mais fraco. Quem vai tomar tinta, quem vai tomar cacete, é exatamente quem não está ficando com a grana, quem não está se beneficiando de quase nada, além da ilusão, né? Ele está se beneficiando da ilusão. Por que um garoto de 14, 15 anos cai na mão do crime? Porque ele não tem perspectiva. Exato. E aí, qual foi o erro, por exemplo, daquelas operações gigantescas no Rio de Janeiro? Colocaram uma UPP na favela, eles ocupavam a favela, os traficantes fugiam, botavam uma UPP na favela e acabou. O Estado não ia lá fazer um pronto-socorro, reformar a escola, fazer uma unidade cultural de teatro, de música, de esportes. Não faziam nada, botavam uma UPP e dizia, pronto, a favela é nossa. Não era nossa coisa nenhuma. Em questão de meses o tráfico foi lá e falou, sai daqui que isso aqui é meu. Acabou. Onde o tráfico se fortalece? Justamente na ausência do Estado. É esse o grande problema. Não é só porque a polícia é corrupta, porque a polícia... No Rio, a situação... São Paulo é um paraíso perto do que está acontecendo no Rio. Mas o problema não está na força policial. O problema está em achar que só a força policial corrige o problema. Exatamente. Não. Tapar o sol com a peneira, né? Se você não botar o Estado presente, isso não vai acontecer. Por exemplo, no Guarujá, você deve ter ouvido falar, o Guarujá teve uma operação muito violenta da PM em resposta ao assassinato de um policial. Mas ninguém vai na raiz do problema. Lá existe uma favela chamada Morrinhos, que era uma só, pequena.
Hoje já está em Morrinhos 12, 13, 14, sei lá o quê. Não resolveram o ela problema, tomou né? conta de uma área enorme da cidade. Quando você permite que uma área dessa, que é desprovida de ação do Estado, desprovida de ações sociais e desprovida de perspectiva, porque não tem saneamento básico, luz é gato, se você não consegue ter a presença do Estado aí e se pergunta por que o Estado deixou isso se transformar uma favela que tinha 1.000 pessoas, se transformou em um lugar de 30 mil pessoas, que representa quase 50% da população da cidade. Eu, administrador, eu, político, permiti que aquilo acontecesse. Então eu não vou resolver com a polícia. Você eu não tenho acha? que resolver com a entrada do Estado e acabar aquilo e fazer o Estado estar presente. Você não acha também que pode ser, tem uma coisa de teoria da conspiração, mas você não acha que essas situações favorecem também o real cenário político? Ter pessoas, cara, em situações de dificuldade, de Lógico. pouco acesso à informação, Lógico. qualidade de vida. Lógico. Então talvez a raiz do problema esteja aí, né? Porque aí tem o vereador que vai lá e manda puxar a luz, entendeu? aí o vereador que vai lá e manda puxar o cano da Sabesp, ao invés de tirar as pessoas de lá. E aí você vai fazendo com que cada vez mais aquilo vá crescendo, porque aumenta a demanda. E aquela história que falavam nos anos 70, 80, por que a seca nunca vai acabar no Nordeste? Porque ia acabar o discurso do político nordestino. É isso aí. Em vez de prometer água de 4 em 4 anos, o que queria prometer? E aí vai pro sistema carcerário, entendeu? Por isso que o cara vai, como você falou, qualquer situação relacionada à polícia acaba naquela frase que bandido bom é bandido morto. Quando tem um cara que tá dando problema demais, tira só aquele de circulação e o sistema continua do mesmo jeito. Exato. Eu sou a favor de que a polícia tenha o direito de matar quando está sob ameaça, que tenha que reagir fortemente, mas eu não vejo razão para espancar alguém dominado, por pior que ele seja. É onde eu falo, a polícia tem que ser polícia, mas Exato. ela não precisa ser bandida. Eu acho que a questão também é o que você falou, é a questão do executivo, no legislativo, na cultura, porque querendo ou não querendo, a polícia também, ela acaba sendo refém do próprio sistema. Sim, mas não tem dúvida nenhuma. Né? Você pega, por exemplo, tem policial que sai com a mochila dele porque ele sabe que ele não pode sair fardado no lugar onde ele mora, porque ele vai ser morto, ele vai estar exposto. Que país é esse? Exatamente. Onde a gente chega num ponto como esse? E aí você vê que eles não têm para onde correr, né? Não, porque o salário dele não... Eu não acho só, eles ganham uma miséria. Não é uma miséria. Quando você olha para o salário mínimo, quando olha para o que ganha uma parte da população. Mas eles não têm benefícios, eles não têm uma rede de proteção social. Por exemplo, o amparo psicológico para o policial brasileiro, não é só em São Paulo, em Goiás, em Minas, no Rio, no Brasil inteiro. Ele é pífio, ele é ridículo. Ninguém se preocupa com como é que está a cabeça do cara que está exposto e que está pensando na segurança da família dele. E está exposto o tempo inteiro. Aí os caras acham que investir em segurança é fazer a função delegada. Eu não sei se em Goiás tem, mas a função delegada aqui em São Paulo é a seguinte: autoriza as prefeituras a pagarem as horas extras para os policiais militares do Estado acho que lá também tem, continuarem trabalhando. Cara, você está fazendo o cara enfrentar uma sobrejornada de 8, 10 horas e acha que isso é investir em segurança. Como é que esse policial vai estar no final de um turno de 24 horas? Na rua. Eu conversei com a psiquiatra, que é um episódio que logo vai ao ar. Ela é psiquiatra e ela faz terapia. Você imagina, uma psiquiatra, ela faz terapia. Você imagina um policial, né? Então, aí você acha que você investir em segurança, você transformar, você explorar, sugar o sangue e a sanidade de um policial, e o prefeito acha, olha, eu estou investindo em segurança, eu agora pago hora extra para o policial, eu pago a folga dele. Pô, o cara trabalha sem folga, não vê os filhos dele crescerem, não consegue encontrar com a mulher dele. Você acha que esse cara tem cabeça para andar armado e está enfrentando o crime na rua? Exatamente. Isso não é investir em segurança. E o pior não é isso não, o pior é que o sistema sabe disso. Sabe Lógico de tudo que você sabe. está falando. Sabe de tudo e sabe a saída. Ô, Roberto, chegamos no fim do nosso bate-papo. Muito bom bater um papo com você. Você é um cara extremamente inteligente, um cara muito comunicativo, transmitiu muita verdade aqui. Você contribuiu demais aqui para o meu episódio, através da nossa amiga Ruth, né, que te indicou. Fiquei muito feliz que você tenha vindo aqui. E vamos marcar mais vezes para a gente poder bater mais um papo. Quando você quiser. E para mim foi um prazer. Você dá total liberdade para o entrevistado. Eu já te seguia, eu já tinha o hábito de assistir. Eu acho que o segredo é esse, né? Todo mundo falava do Jô Soares quando ele tinha um programa dele.
Eu gostava muito, mas às vezes ele não deixava o entrevistado falar. Eu acho que o segredo é você permitir que se comportar. Quando a gente lembra o nome do juiz da partida, é sinal de que ele não apitou bem. Exatamente. E eu queria te dar os parabéns por isso. Eu sempre fiz pensar nisso, e até mesmo porque eu critico alguns podcasts, né? Não critico por mal, critico eu quero assistir o convidado, né? Eu acho que aqui é o seu momento, eu tô aqui como anfitrião, eu sempre digo, eu tô em todos, você tá nesse, é seu momento de expressar, seu momento de falar das suas habilidades, falar do que você entende. Então eu tô aqui mais para te ouvir do que tudo. E eu acho que o Brasil também tá assim, viu? Muito obrigado pela presença. E você, em todo lugar do Brasil, você pode já ter suas considerações finais também? Falar a sua fala? Foi um prazer. Eu acho que a gente precisa de mais espaços assim, né? Porque da mesma forma que os idiotas têm os espaços deles, e não que eu necessariamente diga que não sou, para quem vai discordar, quem discorda de mim vai achar que sim, mas a gente precisa de espaços onde as pessoas possam falar sendo respeitadas por expressar a sua opinião. Isso não tem dúvida nenhuma. É isso aí. Então até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer.